mais extraordinários. Poderosas e majestosas, elas olham os outros de cima para baixo. São lutadoras natas. A mãe girafa lutará até a morte para salvar sua cria. Enquanto isso, eles reinam de alturas imponentes. Notáveis exploradores da savana, o grande gigante da África, girafa, gigante africano. Se você tiver 1,82 m de altura, alcança o topo das pernas de uma girafa. Elas são, sem dúvida, os animais mais altos do planeta. Remanescentes do tempo em que o mundo estava coberto de mamíferos enormes. Há mais de 11.000 anos. Muitas variedades de girafa vieram e se foram. Mas apenas nos últimos 2 milhões de anos, esta forma extrema começou a se moldar. E ainda tentamos entender o motivo. Por que este pescoço? Estas pernas? E esta língua com 45 centímetros de comprimento? Como um animal com tais proporções consegue manter tanta graça e dignidade? E ter sucesso nas planícies africanas? A pelagem distinta da girafa ajuda na camuflagem. Mas de quem ela se esconde? Com mais de 1.360 quilos, o macho tem o peso de 2 vacas. E tem os cascos com 2 dedos, como o das vacas, mas 2 vezes mais largos. Sobre essas pernas magricelas de 1,82 m de altura, elas marcham com elegância. Usando o pescoço ainda mais longo como pêndulo para equilíbrio, desfilam com certo ritmo. Com quase 6 metros de altura, uma girafa pode olhar através de janelas do 2º andar. Ligamentos especiais em suas pernas mantêm tudo junto. O pescoço tem 7 vértebras, como o nosso. Mas cada uma delas tem o tamanho da sua cabeça. Com tais dimensões, o que a girafa poderia temer na savana? Além da tempestade de raios ocasional. Outros alvos de predadores gostam de ter girafas por perto por razões óbvias. Com sua altura, percebem o perigo antes dos outros. Mas a girafa teme apenas um dos predadores à solta por aqui. Os leões. Caçando em bando, eles podem ser uma ameaça real até para os adultos. Então, a girafa não hesita em correr. As pernas longas são fortes, conseguem ganhar aceleração surpreendentemente rápido e manter velocidade de até 56 km/h. Os leões podem chegar a 80 km/h, mas apenas em curtas distâncias. Portanto, as girafas são rápidas o suficiente para ficar à frente dos grandes felinos famintos. Quando uma mãe girafa é encurralada, defenderá seu território. Suas poderosas pernas são uma arma letal. Um chute de karatê na cabeça do leão pode matá-lo. Algumas vezes, os leões estão famintos o suficiente para tentar derrubar uma girafa adulta.
Fazem isso por sua conta própria e risco. Não é uma tarefa fácil. As girafas nem sempre são o prato do dia. Mas se a mãe baixar a guarda, as girafas bebês são uma refeição decente para carnívoros. Apenas metade deles chegará ao primeiro aniversário. As girafas e seus ancestrais já vagaram pela Europa e Ásia, mas agora são encontradas apenas na África. Vivem em grupos isolados pelo continente. São 9 subespécies ao todo, cada uma com uma cor e desenho ligeiramente diferentes em sua pelagem manchada. Cada uma é especificamente adaptada ao próprio habitat. O habitat mais extremo são alguns dos desertos mais antigos do mundo. A girafa de Angola tem a pelagem mais pálida. Considerada extinta em Angola, ela sobrevive principalmente na Namíbia. Combina perfeitamente com a areia. Esta terra, com a maioria dos rios secos, é um lugar muito adverso para viver. Com pouca vegetação aqui, o filhote depende do leite da mãe para sobreviver. E seu principal inimigo também vive aqui. Os leões. Eles esperam pacientemente por sinais de fraqueza. Com menos de 5 centímetros de precipitação ao ano e poucas árvores, como esses grandes herbívoros sobrevivem aqui é um mistério. Como os camelos, as girafas podem ficar semanas sem água. Mas essa mãe e filhote estão extremamente desidratados. Os abutres também são pacientes como os leões. O crepúsculo traz algum alívio. As temperaturas noturnas são quase congelantes. O suficiente para permitir a formação de névoa. Esta bruma é a força vital no deserto. A quase ausência de chuva significa que os animais dependem dela por sua preciosa umidade. Ao alvorecer, as nuvens evaporam, deixando gotas d'água nas folhas. A mãe e o filhote correm para absorvê-las. Eles satisfazem sua sede por hora. Mas com a intensificação da estação seca, precisam encontrar uma fonte mais confiável de água. E eles sabem a quem seguir. Os outros grandes vegetarianos no deserto também estão em busca da subsistência. O leito do rio seco é o melhor lugar para começar. Estes elefantes do deserto são particularmente engenhosos em sua região com pouca água. As girafas seguem os elefantes até alguns musangus. Estas árvores impressionantes podem extrair água de terras profundas e sobreviver à estação seca, inclusive produzindo frutos nutritivos. São muito populares entre muitas criaturas, como estes babuínos. Os musangus podem chegar até 24 metros de altura, então as vagens às vezes ficam muito altas até para uma girafa alcançar. Estas vagens são uma fonte vital de proteína para a mãe e filhote. Se não conseguirem chegar até elas, podem não sobreviver. Todos sabem que as girafas são altas. Mas por que tão altas? Há uma resposta óbvia. Para conseguir a comida que os outros não alcançam.
Convenhamos, não há competição real lá em cima. Quase 6 metros acima do solo. Mas elas nem sempre vão tão alto. Muitas vezes as fêmeas curvam-se para comer, bastando do solo, como outros herbívoros da savana. Conhecida por comer mais de 100 diferentes espécies de plantas, uma das comidas preferidas da girafa é uma visão comum na África: as acácias. Também conhecidas como árvores espinhosas, há muitos tipos diferentes delas, e não são muito fáceis de comer. Mas as girafas adoram, e têm a constituição perfeita para enfrentar as defesas das acácias. Adaptação número 1. A cabeça longa e fina permite que a girafa se aproxime. Além disso, ossos especiais em seu crânio permitem que a cabeça vire quase 180 graus para alcançar mais alto ainda. Adaptação número 2. Ela pode fechar as narinas para evitar que os espinhos entrem. 3. Cílios longos protegem os grandes olhos castanhos da girafa. E 4. Os dentes inferiores funcionam como um pente, arrancando as folhas dos gamos espinhosos. Mas a ferramenta mais incrível da girafa é sua língua, resistente e preensil. Do tamanho do braço de uma criança e ágil. Como fica para fora muito tempo, sua cor arroxeada a protege de queimadura solar. Com tais habilidades, uma girafa pode enfrentar qualquer coisa com espinhos. Trazida da América do Norte, esta planta não pertence ao ambiente. Mas a sempre faminta girafa encontrou uma forma de ingerir cacto. A pele extra resistente da garganta e do intestino permite que engula os espinhos afiados. A saliva espessa e antibactericida recobre os espinhos e evita infecção por perfurações. Mas as mais novas não estão tão certas. As girafas são definitivamente vegetarianas, mas também mascam ossos velhos. Isso é conhecido como osteofagia. Entre outros nutrientes, ajuda a aumentar o cálcio em sua dieta, o que fortalece os ossos. Conseguir todos os nutrientes necessários é uma luta constante para os animais que vivem na savana africana. No extenuante deserto da Namíbia é ainda mais difícil. A mãe e o filhote famintos não conseguem alcançar as vagens de Musangu. Então, esperam. E esperam. E então isto acontece. Um elefante balança o Musangu. Brilhante. E eles têm sua própria forma inteligente de alcançar alto. O jantar está servido para todos. Chegou a hora dos gigantes usarem seu poder. Um lanche merecido para a mãe e o filhote famintos. Difícil de pegar, mas vale todo o esforço. As vagens têm muita proteína e são deliciosas para a girafa. A mãe e o filhote estão ficando sem tempo. Precisam encontrar a preciosa água antes que a estação seca fique mais severa.
Todas as espécies de girafa da África aguentam calor intenso. Mas precisam descansar durante a parte mais quente do dia. Sua pelagem não serve apenas para camuflagem. Também ajuda a regular a temperatura corporal. Um sistema sofisticado de vasos sanguíneos sob as manchas permite que percam calor mais facilmente. Com sonecas revigorantes de apenas 20 minutos por vez, elas têm o menor período de sono dos mamíferos terrestres. Apenas cerca de 4 horas por dia. E sentam-se para descansar apenas se uma delas ficar em pé de sentinela. As girafas passam a maior parte do tempo comendo. Cerca de 34 quilos de vegetação por dia. Como as vacas, elas são ruminantes e têm 4 compartimentos em seu estômago para digerir todas as plantas que consomem. As bactérias do intestino ajudam, mas elas também precisam ruminar. Ondas de contrações trazem a comida de volta para a boca para ser mastigada de novo. É basicamente tudo o que fazem, o dia inteiro. O coração da girafa é quase 30 vezes mais pesado do que o humano, e sua pressão sanguínea é 2 vezes maior do que a de qualquer outro animal. Ficar em pé é uma batalha contra a gravidade, mas válvulas especiais em suas veias evitam a perda repentina de sangue da cabeça. Por isso, não desmaiam. Conseguem levantar rápido, especialmente quando incomodadas. Cientistas da Fundação de Preservação das Girafas acompanham essas girafas de Rothschild em Uganda. O desenho de cada animal é único, como uma impressão digital, o que facilita a sua identificação. A testosterona faz os machos ficarem mais escuros a cada ano. Fotos anuais permitem que a equipe acompanhe cada uma delas. As girafas já foram mais abundantes na África. Estão extintas em alguns países e resta apenas uma pequena população, separada por grandes distâncias. Agora, é hora de coletar amostras de pele dos animais para a equipe estudar seu parentesco. Um pequeno pedaço de pele basta. Amostras pequenas serão enviadas para laboratório. Com elas, os cientistas esperam ter uma noção mais clara da conexão entre os animais. Pois muita coisa permanece desconhecida. Sabemos que as girafas não têm território fixo. Elas vagam e comem, indo de uma árvore para outra. Seu progresso é bloqueado apenas por limites naturais, como lagos e rios. Pois as girafas não sabem nadar. As fêmeas permanecem juntas em rebanhos familiares, e os machos, muitas vezes, vivem solitários, exceto, é claro, quando chega aquela época do ano, quando os garotos lutam pela garota. Há outra teoria para os pescoços longos. Basicamente, são uma arma para os machos lutarem por uma parceira. Depois da batalha, os machos até praticam acasalamento entre si.
Os gigantes gentis são amigos novamente. Mas por enquanto. Chegou a hora de concentrar-se na fêmea. O primeiro passo é testar se ela está no cio e pronta para acasalar. As girafas têm uma forma específica de fazer isso. O macho toma um gole da urina da fêmea. Então ele usa uma técnica chamada de reflexo Flehmen. Levantando o lábio superior, ele pode guiar os feromônios da urina para um órgão em sua boca. Odor e gosto corretos significam que ela está no cio. O macho pode passar dias tentando acasalar com outra fêmea. Quando prenhe, ela espera 15 meses até o nascimento da cria. Enquanto isso, no deserto da Namíbia, a girafa jovem não consegue água suficiente e ainda precisa desesperadamente de sua mãe para sobreviver. Pelo menos até completar 18 meses de idade. O calor da tarde testa sua resistência. Uma tempestade de pó os cobre com areia fina. Olhos, orelhas, garganta e pelagem em todos os lugares. Este é um habitat extremo para sobreviver. Onde chuvas são eventos raros. O filhote está com muita sede agora. A chuva cai rapidamente ao longe, mas está muito distante. O leito do rio permanece seco. E toma o caminho mais longo. As girafas do deserto percorrem muitos quilômetros por dia buscando comida e água. Procuram outra potencial fonte de água. E novamente, os elefantes chegam primeiro. As girafas precisam manter distância. Precisam ser pacientes e esperar. Depois de 15 meses no ventre, uma girafa bebê chega ao mundo com um tranco. Há muitos benefícios de ser tão alta. Mas não há como escapar dos incômodos insetos da selva africana. Nem mesmo a girafa está imune. Moscas, piolhos, pulgas e carrapatos são inevitáveis. Até mesmo em alturas majestosas. Mas elas encontram formas de lidar com isso. Uma é com a língua longa e flexível. E abanando a cauda. E elas usam ferramentas também. Para coçar um comichão, nada melhor que um belo galho. E esta girafa quebra um ramo para deixá-lo mais pontudo. Um cotonete perfeito. As girafas recrutam ajuda também.
As bufagas são as melhores amigas dos grandes mamíferos. Estes pássaros muitas vezes são vistos pegando carona na girafa e fazendo um banquete com todos os insetos. E com a melhor vista da casa. Em outra parte da selva, nossa mãe girafa prenhe está pronta para dar à luz. Nesta filmagem amadora extremamente rara, ela encontra um lugar privado para o evento. A mãe caminha enquanto o bebê sai, começando pelos cascos. A maioria dos herbívoros grandes dá à luz em pé, o que não é um problema mais perto do chão. Mas este novo bebê tem uma bela queda à frente. Em apenas 30 minutos ele estará em pé e pronto para sair. Sua pelagem o camufla no mato alto. Com 1,82 m de altura ao nascer, ele pode crescer 2,5 cm por dia e terá o dobro da altura com 1 ano. Nos primeiros dias depois de nascer, a mãe e a cria ficam um tempo longe do resto do rebanho. Mas não por muito tempo. O filhote é muito vulnerável para predadores e eles logo voltam para o grupo. Alguma coisa a mais está prestes a perturbar sua paz. Outra equipe de pesquisa está em ação. Desta vez na África do Sul. Eles precisam prender um transmissor de satélite em uma das girafas da área. Isso ajudará a seguir o rebanho e aprender mais sobre o comportamento de outra subespécie, a girafa sul-africana. É mais fácil agir do alto. Mas eles devem evitar separar a mãe e o filhote, mirando em outra fêmea. Eles precisam chegar o mais perto possível para lançar o tranquilizante. Eles direcionam o grupo para uma clareira e atiram. O tranquilizante age rápido. A girafa desacelera. Mas ela corre na direção errada, em direção a um lago. A equipe deve detê-la antes que ela caia. Para sua proteção, eles tentam ajudá-la a deitar. Os cientistas precisam agir rapidamente. Sedam o animal, cobrem seus olhos e fornecem mais oxigênio. Medem seu corpo enorme e escolhem um nome para ela, Annette. O time monitora as estatísticas vitais de Annette, prendendo um transmissor em sua orelha. Ela não está totalmente sedada. Então, cuidadosamente evitam suas poderosas pernas. Levantar um animal de 1 tonelada é outra questão.
Eles injetam um antídoto e Annette rapidamente se levanta. Ela corre para reencontrar o rebanho. Os cientistas estão satisfeitos. O transmissor não machucará o animal e é essencial para a pesquisa deles. As girafas ainda guardam muitos segredos. A forma como se comunicam, por exemplo. Até agora, ninguém entendeu completamente como as girafas se comunicam entre si. Apesar das gargantas longas, sempre foram consideradas mudas. Com visão incrível e vista elevada, animais relacionados possivelmente se reconhecem por seus desenhos individuais. Mas ninguém sabe com certeza se, como e o que comunicam. Abanar as orelhas e movimentar a cauda não pode comunicar muito. Pesquisas recentes revelam que as girafas não são mudas. Elas de fato falam umas com as outras. E grande parte dessa conversa acontece tarde da noite. A recém-batizada Annette, com seu transmissor moderno, pode não ter privacidade agora. Mas está feliz reunida ao rebanho. No que pode ser chamado de torre de girafas, sabemos que elas gostam de ficar juntas em grupos com parentesco familiar. As fêmeas até formam creches juntas para cuidar mais de suas crias. O sinal do transmissor de Annette permitirá que os cientistas acompanhem todo o rebanho pela noite. E eles são surpreendentemente ativos. Os pesquisadores usam uma câmera térmica para detectar o calor corporal das girafas. Então agora podem vê-las. Nesta novíssima pesquisa, os cientistas finalmente capturam os sons que as girafas parecem fazer apenas à noite. Com 92 Hz, não chega a ser infrassom, como os dos elefantes. Mas ainda não é muito fácil para ouvirmos. Podemos não falar girafês, mas a confirmação desse zumbido significa que outro mistério está prestes a ser resolvido. O mundo está mudando para as girafas. Enquanto Annette e sua família vagam pela savana no sul da África, seus primos na África Oriental têm uma história diferente para contar. Estas girafas Maasai vivem nas portas da capital do Quênia, no Parque Nacional de Nairobi. Arranha-céus urbanos são seu cenário. Os homens se aproximam e os mamíferos gigantes seguem com suas vidas. O barulho parece não incomodá-las, desde que encontrem o suficiente para comer. Um tipo particular de acácia cresce aqui. A acácia depranolobium. Um ótimo exemplo de relacionamento simbiótico, onde uma espécie ajuda a outra.
Com seus espinhos inchados, esta árvore oferece pequenas casas naturais para as formigas. A ideia é que as formigas protejam a árvore de herbívoros grandes e gulosos, como a girafa. Quando as formigas atacam, lançam feromônios no ar, o que atrai ainda mais formigas. A pele extra grossa da girafa torna bastante resistente por um tempo. As acácias estão constantemente lutando para não serem comidas. Esta árvore utiliza formigas. Outras acácias produzem taninos em suas folhas no instante em que os animais começam a mordiscar, o que por fim as torna muito amargas para comer. As girafas tiveram o suficiente e vão para outra árvore. Sua procura estimula a árvore a produzir mais folhas. Elas são como jardineiros paisagistas da savana. De volta à Namíbia, as girafas que vivem no deserto não têm tempo para paisagismo. A competição por comida e água está ficando séria. A família de elefantes está dominando a única fonte de água. Novamente. E até mesmo esses mamíferos gigantes não vão mexer com eles. Finalmente, eles saem. E as girafas avançam. Um elefante as provoca. É difícil saber o que ele vai fazer. Finalmente, o grande macho sai. E a barra está limpa. Alguma coisa para beber, finalmente. O que é perigoso também. A posição esquisita que a girafa toma para beber a deixa vulnerável aos leões do deserto. Mas estes antílopes não são uma ameaça. Elas só podem ficar com a cabeça baixada por 1 minuto. Quando levantam, as válvulas especiais em suas veias impedem que fiquem tontas. Elas podem engolir muitos litros de uma vez. Depois de matar a sede, as girafas estão prontas para a jornada. Elas retêm a maior parte da água dos alimentos. Por isso, seus dejetos são muito secos. Só precisarão de água de novo em semanas. O mais